Olá, pessoal. Eu me chamo Suzana, sou psicóloga clínica e vim aqui contar para vocês o como que surgiu esse desejo de falar sobre emoções, né? Eu fiz um flashback das minhas vivências e pude perceber o quanto que, enquanto criança, enquanto adolescente e até parte da minha vida adulta, eu nunca falava sobre emoções e eu também nunca ouvia alguém falar sobre emoções. Né? E eu comecei a perceber as emoções que existiam dentro de mim a partir do momento que eu comecei a estudar. Eu fiz a segunda graduação, que é psicologia, e aí na psicologia comecei a ler sobre emoções, sobre sentimentos, né? E também no meu processo pessoal de psicoterapia, eu fui percebendo o quanto que as minhas emoções eram negligenciadas. É como se elas não existissem. E quando eu comecei a fazer os atendimentos clínicos e as pessoas começaram a chegar e a trazer as suas demandas, elas também é, anulavam essas emoções, as emoções que elas sentiam, e na maioria das vezes traziam diagnóstico, querendo tratar o diagnóstico, algo externo, né? E negligenciavam as emoções sentidas. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber o quanto que não se falava, né? Não se fala, hoje ainda se fala pouco sobre as emoções sentidas, porque é como se não fosse permitido falar o que se sente. E nessa proibição de não falar o que se sente, é quase que, olha, eu também não posso sentir. Então, se eu não posso sentir, eu não posso falar sobre o que tem dentro de mim. É, e as pessoas acabam trazendo muitas cargas emocionais, né? Muitas emoções contidas dentro de si, e muitas delas são casos até de adoecimento, como a ansiedade, a depressão e muitas outras doenças, né? Que as pessoas acabam trazendo como uma demanda principal no consultório. E à medida que vai se trabalhando as demandas, as pessoas elas conseguem ir cavando, né? Vão se permitindo falar sobre o que sente. O que é que está sentindo? Seja uma emoção de raiva, de tristeza, de medo, né? Então, a partir das experiências pessoais e também das experiências clínicas, é que começou a brotar, né? O desejo de falar sobre as emoções, o quanto é importante, é fundamental a gente falar, a gente pôr para fora aquilo que a gente sente. E mesmo no momento de raiva, tem como a gente expressar uma raiva sem ser agressivo. Né? Na maioria das vezes, as pessoas em um momento de raiva acabam sendo agressivas, mas é porque a, não tem uma harmonia, uma compreensão do que está sentindo exatamente, o que causou aquela raiva e a forma como ela acaba transmitindo esta emoção é uma forma que não é adequada, porque não vai fazer bem para ela, em primeiro lugar, porque é ela que sente, e não vai fazer bem para quem está recebendo. Então, à medida que eu fui percebendo o quanto que essas emoções elas são aprisionadas pelas pessoas, e não precisa de ninguém para fazer essa prisão, né, das emoções do outro, porque a emoção ela tá dentro da gente e é a gente mesmo que tem esse poder de aprisioná-la ou de soltá-la.
E na medida que a gente vai percebendo essas emoções, é importante que a gente identifique. Identificar é essa percepção, né? Opa, para e para você sentir o que eu estou sentindo. Ah, é uma emoção. E qual é essa emoção? É importante dar um nome para essa emoção. Então, identifica que está tendo uma reação fisiológica, né? E aí então você vai dar um nome para essa emoção, para aquilo que você tá, para essa reação interna. Ah, é um medo, é uma angústia, é uma raiva, é uma tristeza, né? Qual é a emoção que você está sentindo naquele momento? Porque a partir do momento que você identifica, que você consegue dar um nome para aquilo que você está sentindo, vai facilitar a sua compreensão daquela emoção e buscar, né? Buscar essa compreensão, o porquê que eu estou sentindo raiva nesse momento, o porquê que eu estou angustiada, por que eu estou sentindo medo, né? Então é importante que vocês passem por esses processos, por essas etapas de identificar a emoção, de dar um nome a ela, de compreender o porquê que você está sentindo aquela emoção naquele momento. A partir do momento que você consegue fazer essas identificações, vai facilitar o processo de vocês, que é a aceitação desta emoção. E a emoção, ela é natural o ser humano sentir raiva, é natural o ser humano sentir medo, sentir tristeza. Mas aí qual é a frequência e qual é a intensidade? Quais são as situações que você sente essas emoções? E como é que você lida com elas? Né? Então, a partir do momento que você consegue chegar nessa etapa de aceitação daquilo que é teu, você se apropria desta emoção e você vai acolher, né? Vai acolher e tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você sentir medo, né? Vamos trabalhar essas emoções dentro de você. Quando é que elas surgem? O porquê? Em qual momento? Qual é a situação que surge para que você sinta essa emoção? É frequente? É intensa? Né? Como é? Você vai, além de sentir, você vai aprender a, a perceber esta emoção. Quanto tempo ela dura? Né? Quais os locais? Diante de quais pessoas? Né? Diante de qual situação que essa emoção aflora dentro de você? E a partir do momento que você consegue chegar nesta etapa, né, nesse processo de aceitar e acolher aquilo que é teu, você vai facilitar para que esse sentir e esse perceber da emoção do momento, você vai conseguir ir elaborando ela por meio da compreensão, né? E vai se tornando mais leve, vai se tornando uma carga muito mais leve para você carregar. Então, muitas vezes você está carregando um peso desnecessário, né? Tem pessoas que carregam uma raiva uma vida inteira, carregam um medo, uma insegurança uma vida inteira. Imagina só o sofrimento, né, que isso traz durante uma vida. Então, é importante que vocês identifiquem, nomeiem, compreenda essa emoção, aceite, acolha, né? Para que todo esse processo ele também se torne natural, assim como é natural para o ser humano sentir essas emoções. Né? E assim eu quero conseguir apresentar para vocês as emoções e os sentimentos de uma forma leve, de uma forma muito leve,
mas também ao mesmo tempo profunda, profunda, com uma docilidade e com uma mansidão, né? Para que esse sentir e perceber, acolher esta emoção, seja realmente algo que te traga uma leveza, né? Te traga uma leveza para você conseguir ir percorrendo essa estrada linda que é a vida, né? E, e assim eu termino essa mensagem de hoje, essa conversa de hoje, né? Que é sobre como surgiu o desejo de falar sobre emoções. Surgiu então dessa percepção minha, tanto pessoal quanto profissional, da importância que se tem em falar sobre emoções, porque muitas pessoas não falam com medo, né? Com medo. Já ouvi muitos relatos dizendo: olha, se eu chorar, isso vai demonstrar que eu sou fraco. Então, a demonstração de emoções para muitas pessoas tem este significado, um significado de fraqueza. E quando na verdade a demonstração de emoções ele tem um significado de coragem, mas até chegar nesse significado, né, nesse novo sentido de coragem, tem todo um processo aí para ser percorrido. Então, eu te convido aqui para estar escutando este vídeo até o final e também para que você compartilhe com outras pessoas que possa, né? Que essa minha fala possa fazer algum sentido para outras pessoas, assim como pode também estar fazendo para você. Tá? Então, eu sou a Suzana Oliveira, eu sou psicóloga clínica, atendo aqui na cidade de Maringá e te convido a ter um olhar mais amoroso para a sua saúde emocional.